Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância do preço sobre o valor patrimonial em fundos de papel, o famoso P sobre VP. O P sobre VP ele tem muito mais importância para fundo de papéis do que para fundo de tijolos. A depender do valor do P sobre VP, a sua rentabilidade no fundo de papel pode ser muito afetada. Vamos já discutir isso, mas antes, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Kesley. O objetivo desse canal é compartilhar minhas experiências e meu conhecimento com um pequeno investidor. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, é de graça, acione o sininho para que toda vez que tiver vídeos novos por aqui, você seja um dos primeiros a ser notificado. Com o aumento da taxa Selic que ocorreu recentemente e com perspectiva de aumentar mais ainda no futuro, isso tem impactado o preço das cotas dos fundos imobiliários. O preço das cotas de muitos fundos de tijolos caíram um pouco após o aumento da taxa Selic, enquanto que o preço das cotas dos fundos de papéis aumentaram um pouco. E por que o preço das cotas dos fundos de papéis subiram e tendem a subir mais com o aumento da taxa Selic? Porque muitos desses fundos de papéis têm grande parte dos seus ativos indexados ao CDI mais um spread. Se a Selic sobe, o CDI acompanha. Se a Selic desce, o CDI também desce. Então, logo se a Selic está subindo e tende a subir mais, esses fundos de papéis eles podem distribuir mais rendimentos para os seus cotistas. Sabendo disso, os investidores acabam comprando mais cotas desses fundos de papel e isso faz com que o preço das cotas de fundo de papel subam, porque tem mais gente comprando do que vendendo. É lei da oferta e demanda. Se tem mais gente comprando, é natural que o preço de algo suba. Agora eu entro no X da questão. Vale a pena comprar fundos de papel com cota cara? O que é uma cota cara? Para fundos de papel, existe um indicador que nos dá uma métrica sobre isso, para saber se o fundo está caro ou se está barato, ou se está num preço justo. E esse indicador é o P sobre VP. O P sobre VP significa preço sobre o valor patrimonial, ou seja, é uma razão entre o preço da cota atual sobre o valor patrimonial de cada cota. Como é que esse valor patrimonial de cada cota é calculado? Basta dividir o valor patrimonial do fundo pelo total de número de cotas do fundo. E assim chegamos ao número do P sobre VP. Se der 1, está em preço justo, acima de 1 pode estar caro e abaixo de 1 pode estar barato. Isso funciona muito bem para fundos de papel e eu vou já mostrar para vocês por quê. E não funciona muito bem para fundo de tijolos. Porque o valor patrimonial de fundo de tijolos ele é atualizado, a maioria das vezes, uma vez ao ano só. Do fundo de papel, não. Do fundo de papel é aquilo que está ali. É o total de CRIs e o total de fundos imobiliários que ele possui na carteira e mais o seu caixa. Isso a gente tem acesso o tempo todo através dos seus relatórios. Então é o seguinte, se o preço da cota sobe, o P sobre VP ele sobe também. Ele fica bem acima de 1. E outra coisa é que o valor patrimonial da maioria dos fundos de papel ele fica em torno de R$100. E isso varia muito pouco. Eu vou mostrar exemplos para vocês entenderem melhor isso. Aqui tem o valor patrimonial do fundo KNCR11, desde janeiro de 2016 até fevereiro de 2021. Veja que o valor patrimonial dele fica aqui em torno de R$100, ó, com muito pouca variação. Aqui tem outro fundo, o IRDM11, ó, também fica próximo de R$100, ó, com pequenas variações. Aqui do Vigi11 também, ó, bem próximo de R$100. E essa é uma das razões pela qual a gente deve evitar comprar cotas de fundos imobiliários com P sobre VP acima de 1. Veja bem, se você está comprando um fundo que tem um valor patrimonial de R$100 e paga R$130 por cota, ou seja, esse fundo ele está com PVP de 1,3. É a mesma coisa que eu vender para você uma nota de R$100 no valor de R$130. Isso faz sentido? Você compraria de 1.000 uma nota de R$100 por R$130? Compraria que você não estivesse batendo bem da cabeça. Já em fundos de tijolos, o valor patrimonial varia mais. Ele sobe ao passo em que os seus imóveis são valorizados. Ou ele pode descer também se os imóveis desvalorizar. Vou mostrar um exemplo aqui só para vocês verem. Olha só aqui o caso do HGLG11, ó, desde janeiro de 2016 até fevereiro de 2021. O seu valor patrimonial era aqui em próximo de R$100, foi subindo, vem subindo, vem subindo. E aqui em fevereiro de 2021, ele está sendo avaliado a um pouco acima de R$120 por cota. Então isso é comum que os fundos de tijolos tenham uma valorização no seu valor patrimonial porque os seus imóveis tendem a se valorizar, diferente do caso dos fundos de papéis. E agora vamos a números para você entender melhor como um P sobre VP ele pode afetar a rentabilidade dos seus fundos imobiliários de papel. Suponha que um fundo de papel esteja sendo negociado a R$110 no mercado. E ele tem um valor patrimonial de R$100. Logo, ele vai ter um P sobre VP de 1,1, porque 110 dividido por 100 dá 1,1.
Isso significa que ele tem um ágio de 10%, ou seja, ele está sendo negociado 10% acima do seu valor real, que é de R$ 100. Suponha que a sua carteira implícita ela é de IPCA mais 7%, ou seja, o ativo desse fundo ele tem uma rentabilidade de IPCA mais 7%, ou seja, inflação mais 7%. Só que como ele está aqui com um ágio de 10%, porque ele tem um PVP de 1,1, esse 10% ele é descontado aqui dessa rentabilidade. Descontando aqui os 10% desses 7 aqui, ele vai dar o IPCA mais 6,3%, não mais IPCA mais 7%. Veja que o PVP de 1,1 já deu um desconto aqui nessa rentabilidade de IPCA mais 7% para IPCA mais 6,3%. Vamos aumentar agora o preço dessa cota aqui. A cota agora subiu para R$ 120. Vai ter um PVP de 1,2 e um ágio de 20%. Então, pegando aqui o IPCA mais 7%, descontando aqui os 20%, vai dar IPCA mais 5,6%. Vai diminuindo. Vamos supor aqui que a cota tenha subido para R$ 130. Vai ter um P sobre VP de 1,3. Vai estar com ágio de 30%. O IPCA mais 7%, descontando o ágio aqui, vai dar IPCA mais 4,9%. Está caindo a rentabilidade. Tá? Subiu a cota para R$ 140. P sobre VP fica 1,4%. Ágio de 40%, o IPCA mais 7% é descontado aqui do ágio e vai dar o quê? IPCA mais 4,2% e não IPCA 7%. Então veja que quanto maior o P sobre VP, menor vai ser a rentabilidade aqui esperada do fundo. E tem outra questão, aqui não está sendo incluso as taxas de administração e nem de gestão do fundo. Então vamos supor que a taxa de administração mais gestão seja de 1,2%. Então esse 1,2% é abatida aqui desse spread de 4,9%, dando o quê? IPCA mais 3%. Veja que diminuiu muito mais ainda a rentabilidade do fundo com o aumento do P sobre VP, incluindo aqui as taxas de gestão e administração do fundo. Mas é o seguinte, se o P sobre VP está sendo negociado a 1,4, é porque tem gente comprando nesse valor, senão não estaria. E por que tem gente então pagando cota de um fundo imobiliário que tem um valor patrimonial de R$ 100, mas está pagando R$ 140 nesse fundo? Existem 3 razões principais para isso. A primeira é que muitos investidores, principalmente os iniciantes, eles se empolgam com o dividend yield do fundo porque está pagando muito bem e acabam comprando a qualquer preço. A segunda é que muitos investidores, esses já são mais conscientes. Eles compram nesse valor para aumentar o seu número de cotas. Eles fazem isso para aproveitar futuras subscrições, ou seja, emissões de novas cotas. Geralmente, nessas emissões de novas cotas, o preço das cotas sai perto do valor patrimonial do fundo, ou seja, muito abaixo do valor de mercado. Então, quando eles adquirirem essas novas cotas, naturalmente seu preço médio vai cair, vai ficar próximo ao valor patrimonial. Esse foi o caso do IRDM11. Ele está com um P sobre VP aí em torno de 1,35%, já chegou até mais do que isso. Os investidores estavam comprando porque esse fundo ele tem uma característica interessante, é que ele só emite novas cotas para quem é cotista. Então, quem é de fora, não é cotista, quer entrar no fundo, ele vai ter que pagar mais caro, para que numa próxima subscrição ele tenha direito a subscrever novas cotas e pagar mais barato pelo fundo. Mas essa estratégia também de comprar acima do valor patrimonial pode ser feita também para os outros tipos de fundos que não necessariamente eles emitem novas cotas somente para quem é cotista. É só para quando tiver nova subscrição, ele tenha direito a subscrever uma quantidade maior de cotas. A terceira razão é que, o mesmo fundo tendo um P sobre VP acima de 1, ainda assim ele pode estar pagando acima dos títulos públicos, ou seja, os IPCA mais alguma coisa. A depender de quanto ele esteja pagando ainda acima desses títulos públicos de IPCA mais, o investidor ele acaba aceitando pagar esse valor. Vamos dar uma olhada novamente naqueles exemplos que eu fui aumentando o P sobre VP e comparar com os títulos de IPCA+. Aqui está o exemplo do P sobre VP de 1,1, onde teria um spread de 7%, então diminui aqui os 10%, que dá o IPCA mais 6,3%. O PVP de 1,2 dá IPCA mais 5,6%, 1,3 IPCA mais 4,9% e 1,4 dá somente IPCA mais 4,2%. Então aqui está os títulos disponíveis de Tesouro IPCA+, 2026 paga IPCA mais 3,58%, IPCA 2035 IPCA mais 4,08%, Tesouro IPCA 2045 IPCA mais 4,08% ao ano. Veja que nesse exemplo, o fundo que tem um valor patrimonial de R$ 100, mas é negociado a R$ 110. Então ele vai ter um PVP de 1,1. Nesse PVP sobre 1,1, ele vai pagar IPCA mais 6,3%. Se for o caso do fundo, o fundo geralmente ele diz quanto que é esse spread dele no seu relatório gerencial. Então nesse caso, ele vai estar pagando mais do que todas as taxas aqui, ó. Então, nesse caso, ele vai estar pagando mais do que todos os outros títulos aqui, ó. Tem um mínimo aqui que é de 3,58%.
E assim os outros, 5,6%, IPCA mais 4,9%. Mesmo no P sobre VP de 1,4%, ele ainda está pagando IPCA mais 4,2%, que é a maior aqui. Mas aqui eu não estou considerando as taxas de gestão e nem de administração, que eu já mostrei para vocês. Assim como também não estou incluindo aqui os impostos que são pagos durante o resgate dos títulos, que varia aí de 15% até 22,5% sobre os rendimentos aqui dos títulos. Aí fica a critério do investidor. Será que um fundo com P sobre VP de 1,4, que vai pagar IPCA mais 4,2%, em vez de IPCA mais 7%, vale a pena investir no fundo ou vale a pena investir no Tesouro IPCA mais? Então isso aí fica a decisão do investidor. Uma outra coisa interessante é saber quanto é que está valendo o IPCA. Então a gente pode ter acesso no site do IBGE. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. Atualmente o IPCA acumulado de 12 meses é de 5,20%. Então se o IPCA está a 5,20%, vamos pegar esses títulos aqui, Tesouro IPCA+, 2035 e 2045, que são os maiores e são os mesmos valores. 5,20% mais 4,8% vão dar 9,28%. Grave bem, 9,28%. Olhando aqui os fundos de papéis, classificado aqui pelo P sobre VP. Então o IRDM11, ele está com P sobre VP de 1,35%, só que ele está pagando 9,63%. E esse aqui é o valor líquido dos últimos 12 meses, não? Já incluindo aqui as taxas de administração e gestão. Então, vale a pena investir no IRDM11 com P sobre VP de 1,35, pagando 9,63% de dividend yield, ou no Tesouro Direto, que vai lhe pagar 9,28%. Então, isso fica a decisão do investidor. No caso aqui do Equitário, tem um P sobre VP de 1,29, mas ele paga 14,22% contra os 9,28% do Tesouro IPCA+. É um dividend yield bonito, né? Alto, atraente. Só que a gente não pode tomar decisão somente olhando dois indicadores, o P sobre VP e nem o dividend yield. A gente tem que olhar por que esse fundo está pagando todo esse valor aqui de dividend yield. Será que ele vai conseguir manter esse pagamento aqui nos próximos meses ou nos próximos anos? Então tudo isso tem que ser estudado no relatório gerencial do fundo. Então é isso. Vocês viram que quanto maior o P sobre VP, menor vai ser a sua rentabilidade com esse fundo. Por isso que o P sobre VP ele é tão importante para analisar um fundo imobiliário. Na minha opinião, e de muitos outros investidores, tem que ter muito cuidado ao comprar fundos de papel a qualquer valor. O ideal é comprar esses fundos de papel quando eles estiverem com PVP em 1, porque você vai estar pagando realmente pelo preço que a cota vale. Ou mesmo você pode comprar até abaixo de 1. Nesse caso você pode estar fazendo uma pechincha. Mas é claro que nunca se pode tomar a decisão de comprar cotas de fundo baseado somente no indicador. Não deve olhar somente o dividend yield, não deve olhar somente o P sobre VP. É necessário estudar o fundo como um todo. Todas as suas características, os seus ativos, os seus riscos e as suas perspectivas de lucro no futuro. Então é isso, galera. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, sua dúvida, sugestões. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!